Seguimos aqui no nosso treino de prova oral. Conceitue as comissões parlamentares de inquérito, indicando suas principais características, seus poderes de investigação e a possibilidade de aplicarem sanções. Sobre o funcionamento da CPI, explique sobre a possibilidade de elas serem prorrogadas, elas poderem investigar atos adicionais aos citados no requerimento inicial e os requerentes terem direito à instalação da comissão. Sobre os poderes de investigação, explique se elas podem obrigar quaisquer autoridades a prestar depoimento e determinar atos de investigação restritivos de direitos fundamentais na mesma extensão que os juízes. As comissões parlamentares de inquérito são reuniões estabelecidas entre deputados e senadores ou até mesmo uma comissão mista entre deputados e senadores que visam investigar fato determinado e também por prazo certo. Dito isso, as CPIs elas possuem, de acordo com a Constituição, poderes de investigação similares ou correspondentes aos poderes judiciais, o que não quer dizer que as CPIs se equiparem ao poder judiciário de maneira ampla. Isso porque as comissões parlamentares de inquérito, como já decidiu o STF, não possuem poderes de requisição no tocante à utilização do poder coercitivo do Estado, não podendo realizar medidas apreensivas, portanto, não podendo realizar prisões e medidas semelhantes. Podem, no entanto, não podem realizar buscas pessoais também. Elas podem, no entanto, executar medidas como a quebra de sigilo de dados, sejam dados pessoais, sejam dados bancários, como já decidiu o STF, para que se garanta a eficácia dessas investigações ali realizadas. Então, portanto, não podem, via de regra, aplicar sanções. Desde que devidamente fundamentado e desde que excepcionalmente justificado em razões que aconselhem a prorrogação, essa prorrogação ela pode ser realizada. E desde que o prazo de prorrogação seja um prazo justificável e razoável. Elas podem sim investigar atos adicionais aos citados no requerimento inicial, se houver pertinência com o objeto tratado ali. E os requerentes, eles têm direito à instalação da comissão. A Constituição da República estabelece que, por meio de 1/3 dos deputados ou senadores, já se poderia instaurar a comissão parlamentar de inquérito, sendo, segundo o STF, direito subjetivo das minorias parlamentares, não podendo, por exemplo, um presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado ou equivalente nas assembleias legislativas impedir a instalação uma vez concluído o quórum, porque não é escolha discricionária. Como dito, trata-se de um direito subjetivo. Não podem obrigar quaisquer autoridades a prestar depoimentos. Nós temos no texto da Constituição Federal a possibilidade das comissões parlamentares de inquérito designarem ministros de Estado e autoridades equivalentes a prestarem depoimentos. E pelo princípio da simetria, também de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como o presidente ele não pode ser instado a prestar depoimentos nas comissões parlamentares de inquérito, ao menos não de forma coercitiva, também essas comissões em âmbito estadual não podem requisitar a presença de governadores e no âmbito municipal de prefeitos. Não podem determinar atos de investigação que suprimam direitos fundamentais, porque, semelhantemente aos juízes, haja vista essa limitação constitucional dos seus poderes, essa limitação
que foi bem interpretada pela jurisprudência como ausência do poder coercitivo e, portanto, eventuais restrições a direitos fundamentais devem estar previstos em legislação ou na própria Constituição. Aqui alguns doutrinadores compreendem que essas limitações a direitos fundamentais nem sequer poderiam ser feitas por meio de legislação, então somente por meio da própria Constituição e emendas a essa Constituição. E levando-se em conta que o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais individuais, é também uma cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, haveria aqui uma impossibilidade de realizar essas restrições a direitos fundamentais. Considere a seguinte situação hipotética. Roberto contribuiu para o regime geral de previdência social como contribuinte individual por 12 anos consecutivos, quando então passou a cumprir pena de reclusão de 18 anos e 7 meses em regime fechado. Como Roberto não foi considerado um segurado de baixa renda, os seus dependentes não fizeram jus ao auxílio reclusão. Decorridos 6 anos e 11 meses sem exercer atividade remunerada durante o cárcere, Roberto foi orientado a contribuir para o RGPS e ampliar o seu tempo de contribuição para efeito de uma possível aposentadoria no futuro. Com relação à situação hipotética apresentada, discorra com fundamento na legislação aplicável sobre os seguintes aspectos: possibilidade de Roberto manter o vínculo com o RGPS durante o período de encarceramento. Possibilidade de se fazer, caso seja possível a filiação durante o cárcere, a inscrição retroativa à data do início do encarceramento. Bom, seguindo a linha da Lei 8.213, Roberto ele poderia manter o seu vínculo durante o período de encarceramento, haja vista que, apesar das disposições da lei que ressaltam a impossibilidade do auxílio reclusão, por exemplo, ou melhor dizendo, do auxílio doença continuar sendo pago para esses segurados, e apesar da carência que se sobrepõe à hipótese quando um segurado ele é preso e passa a não poder mais, não falando da carência, melhor dizendo, quando esse segurado é preso e ele passa a gozar do auxílio reclusão, caso seja considerado baixa renda e os seus dependentes de fato façam jus a esse direito com cumprimento dos requisitos, durante esse período de encarceramento haverá manutenção do vínculo, até porque é com esse vínculo que seria possível a concessão do auxílio reclusão. Ainda que ele não seja considerado baixa renda, esse vínculo deve ser mantido a fins de garantir que, durante o prazo de cumprimento da pena, caso essa pena venha a ser extinta, ele volte a ter mantida a sua posição de segurado, que é suspensa durante esse período, conforme os ditames da Lei 8.213. É possível, durante o cárcere, a filiação em regime previdenciário. O cárcere por si só não é impeditivo dessa filiação, haja vista que a lei assim não dispõe, e há essa necessidade de ressocialização, êxito ao sistema brasileiro
carcerário e, de toda forma, com essa filiação durante o cárcere, garante-se a previsão da carência, por isso a lei prevê a carência nessas hipóteses, em que será, após a filiação, garantido o retorno às suas atividades, caso exerça atividade remunerada, já que o regime é contributivo, e uma vez realizada a filiação, a inscrição retroativa à data do início do encarceramento não seria viável. Essa inscrição retroativa, ela apenas poderia se dar com a compensação das contribuições que deixam de ser pagas nesse período. Direito processual civil. Determinada ação movida por um particular contra o ICMBio foi julgada procedente por sentença. Ao longo da marcha processual, não foi debatida a matéria relativa à ilegitimidade passiva do ICMBio. Em recurso de apelação, o ICMBio não suscitou a ilegitimidade passiva, tendo o acórdão do órgão fracionário do tribunal mantido a sentença pelos próprios fundamentos. Contra o referido acórdão, o ICMBio interpôs recurso especial, trazendo à tona a questão da ilegitimidade passiva para apreciação do Superior Tribunal de Justiça, apontando violação à questão de ordem pública. Sobre a situação hipotética acima, discorra a respeito do efeito translativo no recurso, dos limites ao efeito translativo dos recursos na hipótese narrada, indicando a forma de revisão da decisão proferida no caso. O efeito translativo dos recursos é a possibilidade dos tribunais, por meio da devolutiva que é inerente aos recursos, reexaminarem matérias que são passíveis de conhecimento de ofício, justamente por serem questões de ordem pública, como no caso aqui a ilegitimidade da parte, que é uma das condições da ação e está previsto ali no artigo 485 do Código de Processo Civil, essa natureza de ordem pública e de poder ser alegada em qualquer tempo em grau de jurisdição. Esse, portanto, é o efeito translativo que pode ocorrer nos recursos. O efeito translativo, ele possui algumas limitações. Essas limitações encontram óbices em recursos de classe em que não se é possível a examinação profunda do mérito e do mérito das questões fáticas, melhor dizendo, haja vista a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas, como é o caso do recurso especial, novamente a hipótese trazida na questão. Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça tem súmulas no sentido de que a não alegação da hipótese trazida pela parte nos graus ordinários de jurisdição, a falta de ventilação no tema e, portanto, de pré-questionamento nesses tribunais inviabilizam o conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça do tema tratado, ainda que questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva. Dessa forma, não seria possível que o Superior Tribunal de Justiça conhecesse do tema e revisasse a decisão proferida por falta de pré-questionamento.